Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, trazendo mais um paciente da ala dos serial killers. Qualquer um sabe que o amor de uma mãe não tem dimensão. Mães são capazes de tudo por seus filhos e nada e nem ninguém é obstáculo. Essa história é de uma mulher que levou esse amor às últimas consequências, é claro, de uma maneira bastante perturbada, no melhor estilo Norma Bates. Leonarda Cianciulli nasceu em 14 de abril de 1864, na cidadezinha de Montella de Avellino, na Itália. E a sua vida não foi das mais fáceis. A mãe dela foi estuprada aos 14 anos, e ela nasceu desse estupro, o que fez com que fosse sempre deixada de lado. E, na verdade, era mais que isso. Sua mãe a odiava, e mesmo quando se casou com um criador de gado e teve outros filhos, a mulher continuava a ver Leonarda como um castigo, como um fardo. Serafina, a mãe, passou a culpá-la por todas as desgraças da sua vida, até mesmo pelo seu casamento, obrigado por seus pais. Já que não era mais virgem, teria então de se casar com o primeiro homem que a quisesse. Então Mariano Cianciulli se ofereceu. Leonarda era epilética, extremamente depressiva e, além de abominada pela mãe, também era obrigada a trabalhar excessivamente. E tudo isso fez com que ela tentasse o suicídio 3 vezes, tentando se enforcar ou comendo vidro moído. Com 21 anos se casou, contra a vontade da mãe e do padrasto, com um funcionário do cartório local, e mudou-se com o marido para uma pequena província, destruída tempos depois por um terremoto. E isso fez com que se mudassem novamente e definitivamente para Correggio. Lá ela teve alguns problemas com a justiça, chegando a ser presa algumas vezes. Leonarda Cianciulli começou a enlouquecer quando resolveu acreditar nas palavras de uma cigana, que disse a ela que todos os seus filhos morreriam, tantos quantos ela tivesse. Claro, ela se desesperou, e os acontecimentos pareciam mostrar que as previsões estavam se concretizando. Leonarda esteve grávida 17 vezes e 13 dos seus filhos morreram, incluindo 3 abortos espontâneos. E os outros 10 morreram de causas naturais, mas ainda muito pequenos. Apenas 4 restaram: Giuseppe, seu favorito, Bernardo, Badio e Norma. Obcecada pelas palavras da cigana, ela teria jurado a si mesma que protegeria os 4 filhos sobreviventes de qualquer maneira. E aí, para piorar a situação, Giuseppe, que cursava literatura na Universidade de Milão, foi convocado para a guerra. Leonarda se desesperou. Então, um belo dia, ela acordou dizendo ter sonhado com a Virgem Maria, que lhe disse que a única maneira de salvar a vida dos seus filhos, principalmente a vida de Giuseppe, seria sacrificando pessoas. Seria então a vida dessas pessoas pela de Giuseppe. E aí ela começou a colocar os rituais em prática. Leonarda passou a se apresentar como uma vidente e quiromante, e foi assim que ela atraiu a primeira vítima. Faustina Sete morava no mesmo bairro, era solteira e havia perdido uma filha alguns anos antes. Leonarda disse que, com a ajuda da magia, encontraria para ela um marido e que ele estaria na Croácia. E, claro, para conhecê-lo, Faustina deveria ir para lá. O combinado seria que ela mantivesse segredo de familiares e de amigos, senão a magia não ia dar certo. Na véspera da viagem, Faustina, cheia de sonhos e de esperança, foi visitar Leonarda para se despedir. E, em meio à conversa, foi-lhe oferecido vinho, mas estava batizado com sonífero, e assim que pegou no sono, foi morta a machadadas. Seu corpo foi picado em 9 pedaços, o sangue foi recolhido em uma bacia. Leonarda então colocou os pedaços do corpo da vítima em uma panela, adicionou soda cáustica até virar uma pasta e guardou. O sangue ela esperou coagular, desidratou no forno e misturou a canela, açúcar, chocolate, ovos e leite, fazendo um bolo que gentilmente distribuiu para os vizinhos.
A segunda vítima, tempos depois, foi a professora francesa Soap Soavi, que foi atraída por Leonarda com a promessa de um emprego em Florença. Assim como Faustina, ela manteve o segredo dos familiares e amigos e foi convidada a uma última visita. O vinho foi servido e tudo se repetiu. Ela também virou sabão e bolo de chocolate. E quem se dava bem eram os vizinhos, que sempre ganhavam os presentinhos. Algum tempo depois, foi a vez de Virgínia Jacopo, uma cantora de ópera. Foi a vez dela acreditar nos poderes de Leonarda. A mulher foi atraída pela promessa de conhecer um famoso empresário musical. E da mesma maneira que as duas outras mulheres, ela foi assassinada e virou sabão e bolo. Virgínia, inclusive, foi chamada por Leonardo de a mulher doce, porque tinha carne macia. Só que dessa vez a coisa não saiu como planejado. Mesmo após as restrições impostas pela mama do sabão para que mantivesse segredo, Virgínia já tinha contado seus planos à sua cunhada, que estranhou o sumiço dela. Então, por conta própria, ela viajou até Corrédio e fez uma pequena investigação, onde ficou sabendo dos outros desaparecimentos. E aí ela denunciou a polícia. Imediatamente os policiais seguiram para a casa de Leonarda e, após uma inspeção, encontraram as joias de Virgínia. Leonarda foi presa e confessou sem muita cerimônia os 3 assassinatos. Ela contou sobre suas visões e disse que era a única maneira de salvar seus filhos, com sangue inocente. Havia até a desconfiança de que Giuseppe poderia ter participado nos crimes, pois sua mãe era de estatura baixa, já tinha uma certa idade e provavelmente não teria força para esquartejar cadáveres sozinha. Mas ela defendeu o filho, dizendo que fez tudo sem a ajuda de ninguém. E fez mesmo, porque sem acreditar nela, os policiais a levaram até o necrotério. E lá, com algumas facas, ela esquartejou um corpo, sozinha, em 12 minutos. E com isso foi provada a inocência de Giuseppe. Leonarda foi julgada e condenada a 30 anos de detenção e mais 3 anos de tratamento em um manicômio judiciário, onde morreu em 15 de outubro de 1970. Suas ferramentas para fazer o sabão estão, assim como sua história, expostos no Museu do Crime, em Roma. Semana que vem eu volto, trazendo mais um dos monstros humanos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.